tarde ou boa noite, você é muito bem-vindo a mais um TinaCast, o meu, seu, nosso podcast da Escola Sabatina. E dessa vez com uma convidada super especial, estamos aqui com Ellen. Ellen, por favor. Prazer estar aqui com você, sejam todos muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao TinaCast, nosso podcast cristão de humor que traz aqui toda semana uma recapitulação da lição da Escola Sabatina Jovem. Já vi muita introdução. Tá vendo? Gente, com ela é a segunda vez que nós estamos gravando, porque nós gravamos uma vez no domingo, e aí o microfone acabou dando um problema no meio, e a gente seguiu gravando, beleza, dividimos ali o microfone, só que o áudio não ficou tão legal. Eu falei assim, Ellen, vamos gravar de novo? Aí ela, vamos dar uma ajustada aqui, ajustada ali. Essa semana eu estive aqui em Montes Claros, né? Normalmente eu estou em Belo Horizonte, e graças a Deus deu certo. Aqui estamos para gravar mais uma vez, né? Ellen, o que você tem achado da lição até agora, lição do Êxodo? O que você sentiu dessa lição? A gente está no segunda semana apenas, né? Mas já dá de sentir alguma coisa. Sim, essa lição eu achei muito interessante porque a gente vai estar comentando sobre a vida de Moisés, né? Isso. Moisés, a gente reconhece ele pela liderança, né? Pelo poder de oração, tudo que ele fez, as maravilhas que Deus utilizou ele, né? Como um instrumento. Mas é interessante que a lição, ela foca uma coisa que muitas vezes passa despercebida. A gente muitas vezes olha, né? Moisés como líder, mas existe uma construção do caráter de liderança. E é isso que a lição está trazendo, né? Essa construção dele vendo os erros, tentando consertar, tentando do jeito dele, não dando certo, e Deus construindo esse caráter de cristão, de líder, para depois levar o povo de Israel. Eu tinha até comentado na última gravação de que eu tive uma ideia quando eu era mais menino de criar o jogo, lembra? Sim. Do jogo? Fazer um jogo estilo GTA, só que fazer sobre o Êxodo, né? E aí o nome do jogo seria The Moses, sabe assim? E aí o Moisés, inclusive, ia começar, a primeira missão era matar o Egito, que é o que a gente vai falar nessa semana. E aí depois ia ter que abrir o Mar Vermelho, vários especiais, gira manete, bola quadrada, X. Ia ser muito legal, eu acho que ia vingar. Faz o cajado virar cobra, e joga as pragas. Teriam várias missões ali cabulosas. Mas enfim, né? Vamos à lição dessa semana. E olha, eu vou começar diferente. Normalmente já começo jogando a tirinha, mas calma aí, segura a tirinha, o editor, um pouquinho, porque eu tenho algumas perguntas para fazer para você que a gente encontra lá na parte comunidade da lição. Eu não sei se você teve curiosidade, além de dar uma olhada, mas inclusive o pastor Tiago Paixão é um grande amigo meu, eu jogava bola com ele lá em Rondônia. Pastor Tiago Paixão, ele é líder jovem. Aqui está dizendo que ele é líder do Ministério Jovem do Norte de Rondônia e Acre, que era a minha antiga associação, a NRA, antiga AMO. Só que eu joguei bola com o pastor Tiago quando ele era departamental lá na ASUR, que é a Associação Sul de Rondônia. Não sei se ele foi para a NRA ou se ele está na ASUR. Quando eu vi o nome dele aqui, eu entrei no Instagram dele. O Instagram dele é PR Paixão. E aí tem Thiago depois, eu acho. E eu entrei para ver, eu não consegui ver se ele tá na NRA ou se ele tá na SUR. Mas que legal poder acompanhar, né, a jornada. Cara, não, e a hora que eu olhei, eu falei, caramba, o pastor Thiago que fez aqui essa conclusão, e ele trouxe assim pra gente se imaginar em nossa caminhada cristã, e em algum momento, ele fala assim, imagine-se caminhando por uma rua movimentada, quando de repente você ouve gritos. Você se vira e vê um jovem sendo agredido brutalmente por 2 homens. O que você faria? Esse é o primeiro ponto de reflexão que ele traz. Segundo ponto, agora imagine diferente, você no seu ambiente de trabalho e percebe que um colega vem sendo constantemente humilhado pelo chefe. O que você faria nessa situação? E ele traz uma terceira situação, por fim, imagine em um sistema que você presencia, onde só privilegiam os ricos e os oprimidos. Os pobres são cada vez mais oprimidos. O que você faria nesse ambiente? E ele traz essa reflexão e diz que Moisés ele passou mais ou menos por uma situação dessa na nossa vida. Então, se você pensou que você reagiria em alguma situação, ou quando visse um jovem sendo agredido na rua, ou quando visse um chefe humilhando um colega de trabalho, ou quando visse os pobres sendo oprimidos e os ricos sendo exaltados, como você se sentiria? Foi assim que Moisés se sentiu. E por isso que ele reagiu com tanta força. Tanto que finaliza aqui dizendo assim, Moisés queria fazer justiça de seu jeito. Era válido, mas seu método não estava alinhado com os planos de Deus.
sua intenção era boa, mas a execução foi falha. Foi falha. E aí vem que situação que Moisés esteve. É a situação, inclusive, que a gente vai começar a discutir nessa semana. E agora sim, os editores magicamente coloca a tirinha. Ellen, com essa tirinha, com essa reflexão, o que você vê? O que você espera da lição dessa semana? O que você tirou da tirinha ali? Comente a tirinha pra gente. Pronto, a tirinha ela vem trazendo, né, uma cena de suspense, uma cena de agressão, em que Moisés ele presencia um conflito, uma briga, uma injustiça, como a gente está comentando aqui, e ele parte para resolver, para acabar com aquilo, mas acaba também tirando a vida de um egípcio. A tirinha, ela traz exatamente um pouco da introdução do que a gente vai falar. Ela traz essa cena que a gente vai estar comentando sobre a injustiça, também com um fundo de como a gente deve organizar, qual que deve ser o nosso plano quando a gente for tomar as nossas decisões. Nossa tomada de decisão, ela deve seguir que parâmetro? E também traz a ideia, né? O funcionamento dos nossos planos, o funcionamento dos planos de Deus. Quando é que eles estão em discordância, quando eles estão em sincronia. E, por fim, traz até uma pergunta, né? Como é que a gente deve realmente reagir ou agir diante de uma situação dessa? E aqui a gente tem, né, o caso de Moisés, que ele decidiu agir com as suas próprias forças, fazer justiça da sua maneira, que na cabeça dele, naquele momento, falava, não, é isso que eu devo fazer. A tirinha só tem um texto que fala assim, na minha cabeça ele merece. E tipo assim, né, você vê alguém espancando outra pessoa até quase a morte, você fala, moço, isso aí, né? Quantas e quantas e quantas vezes eu já vi pessoas falando, e isso já gritou no meu coração também, por exemplo, determinado criminoso, alguém que cometeu latrocínio, por exemplo, você olha e fala, mas ele recebeu só 15 anos de prisão? A vida do cara não volta e ele vai ficar aí e tal, não. Ele merece muito mais, merece isso, merece aquilo, pena de morte, tá. Na nossa cabeça ele merece. Mas e na cabeça de Deus? Qual que é a situação? Pelo menos foi o que me trouxe, né? Eu anotei agora sim, estou com a lição. Na outra gravação eu não estava com a lição ainda, mas já comprei minha lição. Miserável, se você não comprou sua lição, vai atrás, viu? Porque é bom a gente ter. E eu anotei aqui, a partir da tirinha, quais seriam minhas primeiras impressões. Eu coloquei assim, ó. Que aqui fala, né? Quais são as suas primeiras impressões? O que você acha que a lição vai falar durante a semana? Eu coloquei sobre o momento em que Moisés mata um egípcio que batia em um hebreu. Ele batia no hebreu quase até a morte do hebreu. Eita, nós, que minha letra é daquele jeitão. Ele se deixa levar pelo impulso e autoanálise do que ele deveria equivocadamente fazer. Então Moisés, ele vê determinada agressão e fala, eu devo fazer isso. Já vai lá e faz sem nem consultar e nem querer saber de Jesus. E aí a gente chega então na lição de domingo, que fala sobre a coisa certa de se fazer. Se na lição de sábado você abençoado só olhou a tirinha, tá errado, devia ter lido o Êxodo capítulo 2 também, viu? Sempre leia a tirinha, veja a tirinha e também vá ler o texto da semana. Mas vamos chegar domingo. A coisa certa a se fazer. O que domingo nos trouxe, Ellen, falando sobre o que seria essa coisa certa a ser feita? A lição de domingo, ela trouxe tanto uma história paralela à história de Moisés, de um rapaz chamado Lu, que também presenciou uma situação de conflito, ele também tentou lidar com aquilo, né, com suas próprias forças, mas infelizmente isso ceifou a própria vida dele, tentando fazer a justiça com as próprias mãos. E aqui a gente vem trazendo essa com base na ideia de Moisés, né? A ideia dele realmente foi o que ele fez, foi certo? Porque aparentemente ele estava buscando fazer a justiça. E é interessante a gente pensar porque, pelo menos para mim, quando eu leio sempre a história de Moisés, eu sempre fico pensando, porque Moisés ele teve um tempo com a mãe dele, né? Ele teve um tempo de criação. Mas se a gente colocar em comparação o tempo que ele ficou com os egípcios, é um tempo muito maior do que ele teve com a mãe dele. E naquele momento, no calor do momento, ele escolheu ficar do lado do povo hebreu. Ele escolheu partir e nem que fosse tirar a vida do egípcio como ele fez. O interessante é que Deus deu um chamado para Moisés. Ele tinha consciência do propósito do seu nascimento. Só que Moisés, ele executa o chamado de Deus do jeito dele. Ele vê aquela situação, ele presenciou isso e em vez de ele estabelecer, como a gente vai estar comentando, um diálogo, porque a gente sabe, né? Moisés, ele foi
educado com base na educação da realeza, então ele teve contato com sacerdotes, teve contato com comandantes até mesmo militares, porque ele logo, né, provavelmente seria o próximo faraó. Então ele tinha autoridade para lidar com aquela situação com um diálogo. Mas em vez disso, né, ele foi para cima e tentou apartar o problema com a agressão. O que eu vejo assim? Para os desinformados, a história que a gente está falando aqui é de um rapaz, de um Hugo, que ele estava andando e ele presenciou um cara ameaçando uma mulher com uma Sim. faca, e aí ele vai lá para interferir, né, e acaba sendo esfaqueado. E aí a história do Hugo, inclusive, fica de dica, viu? Dá alguns pontinhos. Ele ficou 1h20 ali, sangrando até conseguir socorro. Mais de 25 pessoas passaram por ele. Não socorreram. E não socorreram ele, só estavam filmando e tudo mais. Inclusive, eu li essa lição de domingo com os jovens. Alguns dos jovens, nós tivemos um retirinho, um micro retirinho no sábado à noite para o domingo de manhã. E no domingo de manhã a gente leu junto essa lição. E aí eu até comentei, né? Falei assim, ei, rapaz, mas o bicho também não... Quando eu só li que ele acabou sendo esfaqueado, eu falei, ó, não tem destreza, vai fazer o que não sabe. E aí quando a gente viu ele morreu. Eu falei, ei, rapaz, ele morreu. Nós ficamos até meio assim. Mas enfim, e aí conta, né, que o Hugo acabou morrendo por agir de maneira equivocada em determinada situação. Às vezes não era a melhor forma para ele agir. Moisés, ele também agiu de modo equivocado. Claro que não teve o mesmo fim para Moisés, mas teve o fim para o egípcio ali. E existiam outras opções, né? Moisés, ele teve a oportunidade de intervir, só que ele fez isso seguindo os próprios planos. Ele não respeitou ali qual seria. E você comentou um negócio, eu não sei se tem pai e mãe, mas às vezes tem pai e mãe que assiste ali, que Moisés passou muito mais tempo com os egípcios do que com a mãe. Sim. Só que a infância principal, inclusive Ellen White fala sobre a construção do caráter humano, ela ser estabelecida até 7, 8 anos. Os primeiros anos é uma fase muito crucial, muito que vai organizar tanto a personalidade da pessoa, quanto também o caráter, o que ela vai nortear os seus princípios. O que vai fazer? Inclusive é bíblico, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, quando ficar velho não se desviará dele. E ele ficou ali até aproximadamente os seus 12 anos, acredita-se, com contato direto com a mãe. Eu já falei várias vezes também que eu, quando tinha 12 anos, eu falei assim, rapaz, eu acho que é isso aqui que eu vou ter pra minha vida. E até hoje eu acredito muitas vezes que minha mulher concorda que ela fala, amor, tu tem mesmo uma mentalidade de criança. Mas não é nem isso. É que, tipo assim, com 12 anos a gente já tem uma ideia do certo e do errado, e Moisés também já tinha. Eu vejo que o maior problema sobre a coisa certa de se fazer é que Moisés, ele acabou enfrentando falhas e ele teve dificuldades, inclusive tem várias outras dificuldades, até ele conseguir entender qual realmente era a vontade de Deus. Então, para a gente entender a coisa certa a se fazer, nós precisamos, sim, ter uma melhor comunhão com Deus, ter um contato mais constante e, antes de agir em determinada situação, parar e se perguntar, o que Jesus faria? Ou, se Jesus estivesse aqui do meu lado, eu ia ter coragem de fazer isso? Ou buscar o que a lição depois vai comentar, que é antes de tomarmos uma decisão, é sempre a gente buscar entender qual é o propósito de Deus, o que Deus deseja que nós, que decisão que Deus deseja que nós tomássemos, né? E é exatamente sobre isso. Da mesma forma que Hugo e Moisés, no calor do momento, a primeira coisa que veio na cabeça deles, eles agiram, a forma muitas vezes que nós agimos a algumas situações de urgências trazem também as inscrições do que a gente pensa sobre determinadas coisas, quais são os nossos princípios que estão modelando a nossa personalidade, o nosso caráter. E isso tudo pode ser também aprendido e construído de uma forma melhor em comunhão com Deus. E precisa ter muito essa comunhão, porque segunda-feira fala sobre ironia divina. Sim. E existem algumas ironias divinas ali que a gente acaba não conseguindo compreender de primeira. Né? Já ouvi várias pessoas falando, e eu super concordo com essa fala, de que Deus tem senso de humor. E eu imagino que Deus tem muito senso de humor em várias situações. Né? Eu poderia contar diversas situações aqui da minha vida, que eu aposto que Deus estava lá de cima, eu estava agoniado, ele falou, vem cá, olha lá o miserável lá, aquele carequinha, o cara nem sabe o que vai acontecer bem ali. E eu estava agoniado. Tem a história, inclusive, de um ingrato, uma história assim, né, só para a gente ficar mais lúdico, que diz que um rapaz ele se perdeu na selva
e ele então passou a procurar muita água, comida, e ele não conseguia encontrar. Já passavam-se mais de 3 dias ali, e ele estava desesperado, então ele decide ajoelhar e orar, e falar: Deus, por favor, me encaminhe alguma coisa para eu comer, para me beber, porque senão eu vou morrer aqui, eu não vou ter condições, e eu preciso que o Senhor me ajude. Amém. Ele levantou, deu um passo, pulou um tronco. Quando ele pulou um tronco e tirou um galho de coqueiro da frente dele assim, ele viu uma bananeira, um cacho de banana de todo tamanho, amarelinho, no ponto para comer. Ele falou: miséria, não devia ter perdido meu tempo orando, não, moço, era só chegar aqui. Tava aí. O pensamento dele, né? Porque assim, né? Ele falou: rapaz, não podia ter perdido meu tempo orando, eu com fome, a banana tem aqui me esperando. E às vezes a gente tem isso, né? Mas, assim, a gente precisa aprender a se aproximar de Deus, porque existem também algumas ironias divinas. Na história de Moisés não foi diferente. Qual foi a ironia divina que foi traga ali, que a gente conseguiu ver na segunda-feira, Ellen? Na verdade, traz uma ironia, né? Mas lendo a história você consegue também encontrar outro ponto muito interessante. Mas o primeiro que ele traz é a ferramenta que Faraó utilizou. O rio Nilo, Faraó utilizou como uma ferramenta para tirar a vida dos bebês hebreus. E a mãe de Moisés pensou na mesma ferramenta como forma de salvar a vida do filho dela. Então, só para eles situarem aí, agora a gente deu uma repopinada. Moisés tinha matado o miserável lá, beleza, ok. Pausa tudo, e aí traz a gente no início da história de Moisés. Quando Moisés era bebezinho, o faraó ficou sabendo que viria um libertador e mandou matar todos os meninos. E a forma dele, primeiro ele chamou as parteiras e pediu para que as parteiras matassem o bebê. Inclusive, eu falei isso no último TinaCast. A lição trouxe, exatamente. As parteiras tinham que matar eles no parto, antes da mãe ver a criança, para que as mães não entendessem que, para não ser aquela agonia que foi depois, que o faraó estava querendo matar eles. Então, o que o faraó? O faraó chamou as duas lá, que uma tinha, o significado do nome de uma era perfumada, e da outra era... Foi questão do nosso quiz, cara, eu esqueci. Uma era perfumada e outra era alguma coisa. E aí ele mandou, né, que elas matassem lá, e elas, pela fé dos outros, elas falaram: não vamos matar e tal. E chegava para fora e falar: quando a gente chega lá, os bebês já nasceram, então não tem como matar sem perceberem. São muito cheios de vigor, os bebês já estão no colo da mãe. E aí o faraó pega e fala: então vocês vão afogar os meninos no Nilo e dar ordem para todo mundo. E aí essa ironia é justamente essa, porque assim como o faraó usa o Nilo para matar, a mãe de Moisés tem a ideia de colocar Moisés no Nilo para que o bebê dela seja salvo, e Deus, inclusive, utiliza o rio Nilo para que ele chegue na realeza ali. Mas você falou sobre outro ponto. O outro ponto muito interessante é porque a gente entende que Faraó, ele não gosta do povo hebreu, ele está tentando fazer com que aquele povo ou seja de alguma forma exterminado, ou seja subjugado. Sim. E neste momento, aos poucos, dentro do plano de Deus, o que Faraó faz para tentar diminuir o povo, a força, o poder que o povo tinha, faz com que, na verdade, um dos próprios entrou, né, como egípcio, né? Moisés entrou praticamente como egípcio, mas dentro da linhagem, o que viria para o trono seria um hebreu. É outro ponto de ironia também na história. Ele tentando tirar o povo hebreu de cena e o povo hebreu tentando, na verdade, entrando dentro Deus cada vez mais colocando da realeza. Exatamente. E aqui a lição traz também uma outra heroína, traz Miriam, que é a irmã de Moisés, fala que a menção dela na Bíblia era uma menção de uma moça jovem em idade para se casar, então ela também passou por um perrengue ali, porque ela tinha idade para sofrer algumas sanções, Sim, caso ela fosse pega pelo comportamento ali que estava ante a lei do faraó. E o que eu mais gostei foi que lá no final fala assim, ó, Deus claramente estava na vida daquele bebê. Essa história já era uma pista de que Deus tinha um plano. Moisés sabia que a sua existência tinha um propósito único. Só que ele acabou metendo os pés pela mão aos 40 anos, né? Aos 40 anos ele acreditou que finalmente teria a oportunidade de cumprir a sua missão e acabou metendo meio que os pés pelas mãos e chegando ali nesse ponto. Então, o que eu vi aqui nessa ironia divina? Nós temos esses pontos de ironia, esses destaques ali, mas sobretudo que só de um episódio da vida de Moisés, ali logo do início, já era para ele ter essa certeza. E eu vejo que a gente age, como é que fala?
de forma muito injusta com personagens bíblicos, às vezes. Às vezes você, Ellen, olha para Eva e fala assim, Eva, eu no seu lugar, Eva. Adão era perfeito, um homem, ó, um teté e tal, e você vai e me desperdiça, você deixa o seu homem sozinho e come um fruto que... E às vezes a gente subestima muito o povo. Inclusive, olha para Moisés e fala, Moisés, olha só, mano, só de tu saber que tu... Como é que tu faz isso trem errado, maluco? Como é que mata uma pessoa na porra? Cara, então, só que quando a gente olha para nossa vida, a gente faz coisa muito pior. E a gente também tem isso, né? Na lição de terça-feira vai trazer um pouco disso. Nós temos aquele senso que nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente quer resolver algumas coisas do nosso próprio jeito. A gente está tentando de uma forma mais fácil, né? É como se fosse dar um jeitinho. Muitas vezes a lição também traz isso, né? O jeitinho de Moisés de resolver aquela situação ali, acabar com aquilo, abafar, como se nada tivesse acontecido, foi um jeitinho que ele estava tentando dar. E é um alerta também da lição, porque muitas vezes esses nossos jeitinhos podem estar ferindo princípios. E com certeza esse não é o propósito de Deus, muito menos o plano que ele tem para a nossa vida. E a gente chega, a lição de terça, ela tem justamente o tema, devo fazer isso, né? Que a gente já chega nesse ponto, que é quando Moisés, ele vê o israelita sendo espancado, ele já se levanta contra a injustiça, e isso parece até a atitude certa a se tomar. A gente, né, normalmente somos educados, não, injustiça não na minha frente e tal. E aqui a lição, inclusive, fala que isso parecia ser a atitude certa a se tomar, no entanto, Moisés sabia que a ação não seria bem recebida. Antes de dar o último golpe, ele olha para todos os lados. Aí ele vai e esconde o corpo na areia. E as suas tentativas, elas falharam. Tanto a tentativa de fazer a justiça, quanto a tentativa de ser aceito pelo povo hebreu, como a tentativa de cumprir o propósito dele, que Deus tinha colocado para ele. Todas as tentativas dele foram falhas, porque ele acabou se precipitando. Mas e aí, Ellen, eu devo fazer isso? O que você destacaria, então, dessa terça-feira? Então, primeiro eu queria jogar duas perguntas para o povo que está assistindo, que a gente vai estar respondendo aqui nesse dia. A primeira é que, será que realmente vale a pena a gente fazer justiça com as nossas próprias mãos? Se a gente colocar na balança, vale a pena? E outra questão reflexiva é, será que a justiça de Deus é mais justa daquelas que a gente busca fazer? Porque muitas vezes a gente vai com esse intuito, né? A gente quer fazer justiça. Mas será que a justiça de Deus realmente é mais justa? E aí eu queria trazer 2 pontos para vocês, para a gente estar respondendo juntos essas questões. A primeira foi uma coisa que eu comentei já com o Gustavo, que era sobre a lição metanoia. De todas as lições, foi a lição que mais bateu no meu coração. Também tem a ver um pouco com a área que eu estudo, então foi Duda é advogada. Você falou também de um caso de advogado lá, não sei se você vai contar ele aqui, vai chegar. Porque Duda também amou metanoia. Eu já curti demais a adoração. E o nosso primeiro convidado aqui do Êxodo também disse que curtiu demais o Êxodo, diz assim, cara, eu leio muito, sempre fico ali, que é o William, né, irmão de Yasmin, ele também gostou. Então a gente acha a galera da metanoia, da adoração e do Êxodo. Mas continua pra gente. Então, em uma das lições da metanoia, né, ela fala sobre transformação de mente e tudo mais, e nessa semana ela estava falando sobre vingança e sobre perdão. E normalmente eu faço os meus devocionais indo para a faculdade. E aí teve um momento que eu estava lendo sobre vingança e estava dizendo lá, olha, a vingança, na verdade, quando a gente se sente injustiçado, quando a gente vê, né, que a gente está sendo tratado de uma forma desrespeitosa, é, de certa forma, um direito que nós temos à vingança. Nós não fizemos nada para que a gente seja tratado dessa forma. E foi muito interessante porque eu sou de berço adventista, minha família é cristã, então, assim, a minha família também é muito grande. Então, é muita gente, acontece alguma coisa, olha, precisa pedir perdão, olha, precisa perdoar. Eu fui ensinada assim. E aí, quando eu cheguei lá em casa, eu falei assim, mãe, a senhora não acredita que eu descobri. Eu tô descobrindo aqui que, na verdade, eu tenho direito de vingança, eu não sabia. Por isso que ela gostou da lição metanoia. Pois é, eu não sabia que eu tinha esse direito, né? Eu sempre via a vingança como coisa tão horrível, e nesse momento a vingança é um direito. E assim, os meus irmãos se juntaram, a gente riu, a gente conversou sobre isso. Mas a verdade é porque na visão humana, realmente, é o nosso direito. A gente tem o direito da gente lutar se a gente se sentir injustiçado, desrespeitado. Mas aí que entra o atributo divino, que é o perdão.
Exatamente, a gente fala divino porque não nos pertence, Não, né? nossa. É totalmente de Deus. Então a gente pega aquela raiva, aquele arrependimento, aquele ressentimento por aquela situação passada, a gente entrega nas mãos de Deus, a gente concede àquela pessoa que fez aquela ação o perdão, que muitas vezes ela não merece, ela não pede, mas quantas vezes a gente faz coisa errada e a gente não merece o perdão de Deus? E aí você entrega esse perdão e todo aquele problema, todo aquele conflito que ocorreu, você entrega confiando que Deus que vai fazer a justiça, porque ele realmente sabe o que é justo, o que é puro, perfeito e agradável. E é isso que a gente deve fazer, né? Muitas vezes o que a gente faz com nossas próprias mãos é uma É um bola de desafio. neve. Porque assim, a minha esposa, inclusive, fala assim, amor, como é que eu vou perdoar alguém se a pessoa não pedir perdão, por exemplo? Eu falei, meu amor... Um desafio de todo cristão. Tipo assim, e outro ponto, assim, às vezes você vai e entrega nas mãos de Deus para que Deus faça justiça. Sim. Só que se a pessoa se arrepende verdadeiramente e pede perdão para Deus, Deus pega aquilo e joga no fundo do mar. Então a justiça que você esperava ter não vai existir. Mas eu queria ler também um versículo para fechar esse pensamento. Porque a gente fica assim, poxa, né? Ô Senhor, eu realmente não merecia. Se eu podia fazer alguma coisa, né? E eu queria ler para vocês, para fechar com esse pensamento, Romanos, no capítulo 12. E essa versão da Bíblia, ela é realmente ótima. Muito boa mesmo. E tá no capítulo 12, 19, que diz assim: Amados, nunca se vinguem. Deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. A gente não sabe qual é o plano de Deus, como que Deus vai fazer a justiça, mas uma coisa é certa, cabe a Ele e não a nós. Porque e realmente estejam preparados, porque pode acontecer. Pode acontecer de tipo assim, alguma pessoa que te feriu muito no seu coração. Aí você pega, não, vou perdoar e entregar na mão de Deus. E aí Deus vai e perdoa também, porque inclusive a morte de Jesus foi por aquele pecado que veio contra você também. Ele morreu por todos os pecados. E a gente precisa ter a maturidade cristã para conseguir entender isso. E como se isso não bastasse, a Bíblia ainda fala: ame seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem. Mas não é fácil não, né? Vamos para quarta-feira? Vamos para quarta-feira. Então chegou a quarta-feira, momento perfeito. Vai ter palavra da semana daqui a pouco. Você lembra daqui que você falou? Eu lembro. Eu tenho que assistir de novo, porque eu sou péssimo nesse trem. Mas assim, a palavra da rede semântica é justiça. Eu vou colocar aqui aquilo que eu sempre pontuo, que eu sempre limpo. Ó. A lição, ela exemplifica com 5, mas eu sempre quero fazer pelo menos uma, mas eu boto 6. E aí eu linkei a justiça assim, ó, a justiça divina e a humana, a justiça necessária, a justiça que eu quero, a justiça de correção e a justiça de vingança. Que são pontos, às vezes, que a gente pode trabalhar ali. E aí a lição pega e traz alguns pontinhos. Inclusive, foi aqui que minha esposa também, quando a gente estava estudando, ela falou muito sobre... ela se identifica como muito ansiosa, e a lição começa falando que Deus ele não revela tudo de uma vez, isso até parece cruel, especialmente para quem é ansioso. Né? E a gente entende uma coisa aqui, outra ali, e a gente já quer agir como se soubesse tudo, mas na verdade a gente precisa aguardar um pouquinho. O que você viu dessa quarta, Ellen? O que você destacaria para a gente? Bom, na quarta-feira eu destaquei a justiça como algo que pertence a Deus. Né? Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, e muitas vezes os nossos planos são diferentes dos planos de Deus. Então cabe a nós aceitar e confiar a Ele que Ele vai fazer o que é o melhor para nós. Então, Deus, outra coisa interessante é que trouxe alguns relatos bíblicos, né, como que Deus interage com a justiça, alguns textos, e aqui um dos que eu destaquei foi que Deus faz as justiças aos oprimidos, mas, é claro, não é no nosso tempo, é no tempo que cabe a Ele. E eu queria trazer uma coisa que eu trouxe da última vez, quando a gente estava conversando, que era quais os momentos da vida que a gente já teve, que a gente quis fazer justiça por nossas próprias mãos. Tem algum momento que você lembra? Tem vários momentos que eu lembro. Inclusive, pouco antes de vir para cá, eu me deparei com uma situação. A gente tinha uma empresa com um amigo e eu me deparei com um rombo financeiro, um valor muito alto que deveria ter vindo para mim e não veio. E a empresa, eu era sócio majoritário. Né? Então, assim, eu tinha condições de entrar na conta bancária e
pegar aquilo para mim. Até pensei e tal, comecei ali a movimentar as coisas para agir nesse modo, e aí foi quando eu vi que não seria o melhor a ser feito, né? Que as coisas poderiam entornar e tal, e foi onde a gente sentou, eu com a minha esposa, a gente até meio relutante sobre resolver, falar, mano, é melhor deixar isso quieto, deixa isso para lá, apesar de ser um valor bem alto, bem, sabe assim, mas vamos deixar para lá e a gente recomeça e tal. A gente tinha um senso muito forte, sabe assim? Vou lá, eu vou resolver. Tipo, é isso e tal. Só que na minha cabeça era isso, na cabeça das pessoas que estavam em sociedade comigo era outra coisa. Então, assim, cada um com a sua visão, muitas vezes aquilo não levaria a nada bom. Então, ali... Entregar nas mãos de Deus. O homem falou assim, ó, vou deixar essa contigo, porque senão, né, a gente nunca se sabe a que ponto chega. Acho que é a primeira coisa que veio assim na minha mente. Então, no meu caso, eu não sou muito assim, chegar, partir para fazer e tal. Eu sou mais tranquila nesse aspecto. Mas teve um momento que até não faz muito tempo, foi na faculdade, em que eu fiquei exasperada com a situação e eu queria realmente fazer justiça com as minhas próprias mãos. Que foi até uma questão também de assassinato. Mas não foi dentro da faculdade. Eu também sabia que essa faculdade dela, bicho, no outro. Na verdade, eu fui convidada para ser jurada de um júri simulado, que um período de direito estava fazendo, foi muito interessante, né? Todo o preparo, muito interessante. E eles trouxeram um fato, né? Um assassinato que tinha acontecido na vida real, já tinha realizado o júri e tudo mais, mas eles queriam fazer uma representação da realidade, e eles trouxeram testemunhas, foi muito interessante. E, assim, não tem como eu explicar todos os detalhes, mas era a situação de um casal, dois senhores, uma senhora e um senhor, e a senhora muito debilitada, com muitas doenças crônicas, ela estava internada, né, recebendo muitos tratamentos, e em determinado momento esse senhor, ele entrou de escondido no estabelecimento e ele tirou a vida da esposa dele de uma forma muito cruel, mas falando, né, justificando que ele ia tirar a vida dele também depois, porque ele estava fazendo isso pro bem dela e que ele não ia viver sem ela. Mas no final, ele sobreviveu e ela foi morta. Ele não teve coragem de se matar, vamos dizer assim. Ele não morreu, mas ela morreu. Mas ele tentou se matar? Então, é porque, como ele tentou matar ela, foi com uma bomba. E ele, assim, na ideia dele, ele morreria com ela. Mas a situação é que o formato da bomba, que era uma bomba caseira, com, tipo, por exemplo, fogos de artifício, estavam direcionadas para ela. Então, na situação lá, ele não foi atingido, ele não morreu. Ele estava lá para morrer e não morreu. Não morreu. Entendi. E ainda colocou as outras pessoas que estavam lá em risco. E chegou, né, esse fato lá dentro do júri, foi comentando e tal. Na vida real, eles conseguiram fazer com que ele pagasse pelos atos dele, né? Só que o que acontece? O pessoal que já estava da acusação, eles ficaram muito tranquilos, né? Tipo assim, óbvio, né? Ele tirou a vida de uma pessoa, todo mundo vai querer que ele sofra a pena. Só que eles não estudaram o suficiente e eles não estavam contrapondo os argumentos do pessoal da defesa, então o pessoal da defesa veio muito mais preparado. E aí, no final, ele estava literalmente saindo ileso da situação. E eu estava lá, e assim, o júri é muito organizado, né? Você não pode falar, você não pode fazer isso e tal. Eu assim, gente, eu não sei o que fazer, eu não sei dessa área, o que eu posso fazer para mudar essa situação? E eu estava com uma amiga do meu lado, eu falei assim, amiga, meu Deus, se eu soubesse como agir aqui, eu ia subir lá e falar assim, pelo amor de Deus, gente, eles não estão sabendo o que eles estão falando, não, pelo menos, a mulher tá morta, bora fazer alguma coisa. E eu fiquei assim, muito desesperada com a situação, né? No final foi até engraçado quando a gente foi comentar com as minhas colegas. Mas no final a gente tem esse senso, né? Nossa, a gente não pode ver esse tipo de injustiça, a gente quer fazer alguma coisa. E muitas vezes esse senso de justiça Deus coloca em nós, mas às vezes ele está corrompido pelo pecado. E a única forma da gente entender quando é que ele está de acordo com a lei de Deus ou não, é quando a gente realmente tem comunhão com Deus, a gente entende os propósitos que ele tem para a nossa vida e para das outras pessoas também. Inclusive a lição de quinta ela já chega falando sobre o depender de si mesmo, né? Que inclusive ela exemplifica Jesus e Moisés, fala que assim como Moisés, Jesus também teve algumas situações que ele poderia resolver com as próprias mãos,
né? Mas ali ele acabou entregando as coisas, confiando ali na vontade de Deus, em qual seria o desenrolar dele, porque a gente muitas vezes realmente quer fazer as coisas que dependam só unicamente da gente. O que eu acho que daria para você fazer dependendo de si, você está fazendo psicologia, né? Era aplicar todas as técnicas de calmamento, de psicologia em você mesmo. Era a única coisa que eu tinha que fazer, não tinha outra opção. Pra você, né? Mas se eu tivesse fazendo direito, talvez eu descobria uma brecha lá para subir lá com licença. Quem vai estar do lado aqui da acusação vai ser eu. Eu podia fazer alguma coisa, né? Mas realmente, a gente sempre busca fazer as coisas do jeito mais fácil, essa é a verdade. E como é que fala? E a lição ela vem trazendo que, na verdade, a gente precisa olhar sempre para Jesus. Quando Jesus, por exemplo, sofreu a tentação dos pães, era algo ok para ele, porque a gente está falando de 40 dias sem comer, então ele estava quase morrendo, literalmente, de fome. Sim. Então, transformar uma pedra em pão não era nenhuma soberba nem nada, né? Tipo assim, mano. E foi realmente uma tentação. Jesus, a gente ia assim, fazendo uma comparação. Moisés, ele tinha conhecimento, né? A gente sabe que ele foi tratado pelos tutores reais, então ele tinha conhecimento da ciência do Egito, ele tinha conhecimento de religiões, com certeza ele tinha algum treinamento militar. Então ele tinha força física, ele tinha conhecimento para ele agir da forma que ele achasse melhor. E ele realmente fez isso. Só que quando a gente olha para Jesus, além de conhecimento, Jesus tinha o poder do próprio Deus com ele. E a gente vai olhar Jesus mesmo, ele fez muitos milagres, ressuscitou a vida de muitas pessoas. Mas quando a gente olha na Bíblia, Jesus ele perdeu o pai dele terreno. E nem por isso ele ressuscitou o pai dele, porque não estava de acordo com os planos que Deus tinha traçado. A gente até mencionou sobre The Chosen, aquele momento em que eu esqueci o nome dela. Ramá? Quando Ramá morre, e aí a gente sabe, né, que é uma ficção, não tem nenhum embasamento bíblico ali de Ramá, nunca você vai falar, mas enfim, né, entrando na onda de The Chosen, porque gostamos bastante, e nos traz muitos ensinamentos, uma visão diferente, ele fala, né, sobre Ramá, Jesus até fala, eu queria ressuscitar ela, mas ela não é para ser ressuscitada. Mostra-lhe, de certa forma, Jesus, ele respeitando a lição, inclusive fala, para Jesus a tentação de criar pão era bem real. Jesus já havia aprendido a confiar no plano de Deus, a submeter-se a ele, e em vez de seguir o seu próprio desejo, Jesus sempre se entregava ao plano e ao cronograma que Deus tinha estabelecido. E aqui eu destaquei um pedacinho, está no final do segundo parágrafo da lição de quinta, que diz assim, ó, quando Deus nos dá uma missão, não devemos confiar em nossas próprias habilidades, mas esperar que Ele atue e nos guie. Eu não sei se já aconteceu com você, Ellen, mas já aconteceu comigo. Okay. Determinada proposta de emprego, e era para mim aceitar ou recusar. E aí eu peguei e falei com Deus, conversei com Ele, falei assim, Senhor, eu vou aceitar se tiver isso e aquilo. Tá tudo certo? O que eu preciso, assim, a listinha. Mais ou menos isso. Mas assim, né, eu já cheguei com ele, porque não era algo exacerbado. Era algo ok do padrão, sabe? Não queria fugir do padrão, não queria abaixar o padrão da função em si. E aí eu peguei e falei com Deus isso. Falei, porque lá eu consigo fazer isso, lá eu consigo fazer aquilo, eu consigo fazer aquilo outro. Listei várias coisas que realmente dariam para fazer, e isso em benefício, inclusive, da própria obra de Deus, da igreja e tudo mais. E aí chegou lá na hora, faltou uma coisa. Faltou um item. E aí eu falei, cara, será que é de Deus isso? Mas eu queria, né? E eu falei, cara, eu quero, não sei o que e tal. Mas aí eu peguei esse tempo, eu falei, não, se não vem, não vem. Obrigado e tal, não vai dar certo. Virei as costas e fiquei me pelejando um tempo. Cara, eu acho que eu devia ter pego. Mas porque até dava, só isso aí e tal, e não sei o quê. Só que às vezes a gente quer fazer isso. Se eu oro por determinada coisa e converso claramente com Deus, eu assim, sempre busco ter uma conversa clara com Deus, sabe, Ellen? Eu acho que é muito legal a gente fazer o quê? Vai conversar com Deus? Então conversa com Ele mesmo, pô. Abre teu coração. O miserável lá pediu para Deus molhar o pano e secar o chão.
Depois pediu para Deus molhar o chão e secar o pano. E Deus não ficou puto com ele, ó. Por que vai ficar bravo com a gente, sabe? Então, Mas eu Ellen converso White fala claras. isso, né? A oração é uma conversa como para um amigo. Então, assim, muitas vezes a gente tem aquelas conversas com Deus. Ó, Senhor, muito obrigada pelo dia, muito obrigada pela saúde. Mas Deus realmente quer que a gente exercite a oração como a oração é a respiração da alma. Então, da mesma forma que a gente respira, a gente tem que falar com Deus. E um pastor, ele falou uma coisa muito interessante que eu levo, assim, pra minha vida. Sempre que eu tô fazendo orações, eu percebo que eu falo assim, pera, preciso ser mais sincera. Porque no momento que você estiver orando, você fazer um desafio. Você não pode nem pedir, nem agradecer. Agora, o que você vai fazer? Você vai conversar com Deus. Você vai falar como foi seu dia, o que você está precisando. Olha, Senhor, recebi isso, não sei o que fazer. Me guie. É assim que Deus vai interagindo. Pediu para guiar. Vira um fiscal. Mas assim, são coisas que eu vejo. E aí você tem que segurar o rojão. Porque chegou numa situação que não era, cara, segura o seu rojão. Se você conversou com Deus que era aquilo ali, segura o rojão. Se não foi, segura. E segura. Porque às vezes a gente acaba se tropeçando. Ah, não, mas é só isso aqui? Ah, não, então dá certo. É igual um rapaz que veio, aquele rapaz que cuida do orfanato lá da Bolívia, ele estava aqui, ele estava conversando com a gente, e ele falou que quando ele foi chamado, ele estava fechando alguns contratos, ele pediu para Deus tantos contratos, e Deus entregou tantos contratos para ele. Aí um dia antes dele ir... Muito lindo o testemunho dele. Aí um dia antes dele ir, chegou uma proposta de um outro contrato que era maior do que todos os outros que estavam ali. Ele falou, cara, não, aí você chegou e tal. Só que ele tinha pedido um número exato, e aí a mulher dele pegou e falou assim, tu não falou com Deus? Que era o número tal, então é o número tal e tal. Então, assim, também a gente às vezes precisa segurar o nosso rojão, entendeu? Dependendo de si mesmo, nem sempre é muito bom, porque nós temos que depender única e exclusivamente de Deus. É entregar palavra da semana confiar, depois, né? entendeu? Ah, sim, a palavra da semana vai falar agora? Falar agora porque é um momento X ali entre quinta e sexta, acho que é um bom momento. A palavra é comprometimento. Foi a mesma anterior? Foi a mesma. Tem certeza? Absoluto. Eu vou rever, bicho. Pode rever, minha memória não é tão ruim assim, não. Então, também, a minha é péssima. Comprometimento, então, a palavra da semana, a gente anota aí. Quer falar mais alguma coisa de quinta ou a gente já vai para sexta? Podemos passar para sexta. Pode para sexta? Uhum. Então vamos falar sobre a experiência de Moisés. Sexta-feira chega falando sobre a força da mãe dele também, né? A participação que ela teve ali. Enfim, o que você viu? O que você tiraria aí da experiência de Moisés para falar para a gente, Ellen? Então, primeiro eu gostaria de ler uma passagem que está aqui na lição, que vai realmente explicar o que eu vou estar querendo compartilhar aqui com vocês. A mãe tem nas mãos o destino de seus filhos. Ela lida com a mente e com o caráter em desenvolvimento. Trabalha não somente para o presente, mas também para a eternidade. Aqui, na lição de sexta-feira, fala sobre o trabalho e a obra que a mãe de Moisés teve em toda a sua jornada. Ela que explicou para Moisés a história do povo hebreu, qual era o propósito do nascimento. Ela reconheceu que existia uma profecia que veria alguém para salvar o povo, e ela reconheceu no filho dela essa promessa de Deus. Então ela explicou para Moisés e também buscou desenvolver um caráter cristão, acreditando tanto na bênção do nascimento de Moisés, porque ele sobreviveu, por exemplo, às parteiras, ele sobreviveu aos egípcios tentando tirar a vida dele. Depois o milagre, que foi ele viver, né, adotado na corte real. Mas o mais interessante é que por tudo que essa mãe de Moisés fez, ela possivelmente a última notícia que ela teve do filho dela é que o filho dela tirou a vida de uma pessoa e fugiu do país. E assim, às vezes a gente não para pensar nessa situação, mas uma mãe que ela acreditava no filho dela, acreditava na promessa que ia se cumprir através do desenvolvimento da vida de Moisés, nós não temos mais relatos na Bíblia, provavelmente quando Moisés retornou ao Egito, ela poderia já ter morrido. É que ele já estava com 80 anos, né? Exatamente. Então, ela não ficou sabendo, ela não conheceu o Moisés que a gente conhece, o Moisés que liderou o povo, que abriu o Mar Vermelho, que fez maravilhas, que guiou o povo no deserto durante 40 anos, a Terra Prometida. Ela não conheceu os frutos de todo o trabalho que ela teve, mas eu tenho certeza que ela morreu orando e acreditando que Deus ia guiar
a vida do filho dela. Inclusive essa lição de sexta eu tiro ela quase como que uma homenagem para Dia das Mães, podia ter sido um pouquinho antes, porque fala assim, ó, a mãe tem nas mãos o destino de seus filhos. Não há outro trabalho que possa se igualar a este. Sabe assim, a importância da obra de uma mãe cristã na vida do filho. E aí a gente vê todos os atributos, Ellen White menciona lá no Things of the Times, página 19, fevereiro de 1880, é o segundo grifão em azul que tem na sua sexta-feira. Diz assim, ó, à luz da sabedoria humana, ele, ou seja, Moisés, estava de todas as maneiras preparado para a sua missão. No entanto, qual que foi a grande pegada que eu vejo de Moisés? E a lição, inclusive, fala no finalzinho dessa página de sexta, antes da gente virar, diz assim, ó, Deus não pretendia libertar os filhos de Israel pela força, como Moisés pensava, mas pelo seu grande poder, para que a glória fosse atribuída a ele somente. Deus rejeitou o ato de Moisés em matar o egípcio para efetuar o seu propósito. Assim como os discípulos pensavam que Jesus ia estabelecer um reino através de força, Moisés também pensava que ele teria que utilizar a força, tudo aquilo que ele tinha aprendido de artes marciais e autodefesa com os egípcios para poder tirar a galera dali. E aí eu trago um contraponto para a gente, que é um contraponto polêmico, Ellen. Porque hoje, a nossa igreja mesmo, e várias outras igrejas, buscam atrair as pessoas ou atrair o Israel que está na Babilônia para dentro da igreja através da nossa própria força. E o que seria essa força? Os nossos próprios méritos. Isso! O que seria isso? Seria um pagode de Jesus. Porque aquele que gosta de ter um ritmo lá fora vai ter um ritmo aqui dentro para ele, só que com a letra de Jesus. E aí a gente está fazendo igual Moisés fez lá. Querendo, não, porque eu aprendi isso aqui pela força e tal, e vai dar certo. Igual a galera, os próprios discípulos de Jesus, não, porque aqui a gente precisa subjugar essa opressão que os romanos nos dão, a gente precisa acabar com eles e tal. E calma, não era isso. Os propósitos de Deus, ele esteve sempre para exaltar a glória e a honra de Deus. E aí que entra, eu acho, uma lição que cabe muito interessante com esse seu comentário polêmico. Polêmico. Não me cancela não, mas se quiser cancelar, cancela também, porque Jesus sabe a ideia do meu coração. Uma coisa muito interessante que a gente sempre deve ter em mente toda vez que nós vamos compartilhar a mensagem de Deus para as outras pessoas, é que cabe a nós mostrarmos para as pessoas o caminho a qual Deus nos deixou guiado nas Escrituras. Mas para que elas se convençam, não é por nossos méritos, é exatamente pelo poder e a atuação do Espírito Santo. Então, a gente não pode, degredir a imagem, os princípios, para a gente tentar convencer as pessoas. A gente deve seguir da forma como está escrito na palavra de Deus, nós devemos mostrar a elas a verdade, mas tendo sempre em mente que quem vai convencer elas é o Espírito Santo. O nosso trabalho é levar, orientar, e o Espírito Santo quem vai fazer a mudança. Por último, eu destaquei aqui que Moisés ele tinha primeiro que encontrar o tempo para obter a experiência e ser educado na escola da adversidade e da pobreza. E às vezes eu e você precisamos também entrar em alguma escola de Deus, às vezes a escola da humildade. Minha esposa às vezes fala que me falta humildade. Eu falo, não, amor, eu sou tão humilde. Se o homem mais humilde do mundo disse que era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém é o pai não por ele. Que às vezes eu não posso falar uma coisa ou outra e continuar humilde? Tem que tirar o exemplo do melhor, né? A gente sempre vai... Mas assim, a gente precisa... Encontre a escola que você precisa ir, quer seja da humildade, quer seja a escola da devoção matinal, quer seja a escola da oração, a escola da comunhão diária com Deus. Enfim, encontre a sua escola, passa um tempinho lá, porque Deus tem grandes coisas para fazer através da minha e da sua vida. Com certeza. Para finalizar, a gente já comentamos sobre essa parte da comunidade, mas tem um versículo muito interessante que ele traz, que está em Marcos, no capítulo 5, versículo 6, que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. No final, a gente fica pensando, é Deus que faz a justiça, então a gente pode fazer justiça? Se a gente for fazer justiça, como é que a gente tem que fazer? Ou a gente não vai fazer nada, só entregar nas mãos de Deus? Eu trouxe aqui para vocês, para compartilhar, uma mensagem que está no livro O Maior Discurso de Cristo, um livro incrível de Ellen White.
e que ele vem dissecando todas as bem-aventuranças. E ele também fala sobre essa bem-aventurança da justiça. E ela traz o que eu queria compartilhar com vocês, uma definição diferente do que é a justiça. E diz assim: a justiça é santidade, semelhança com Deus, e Deus é amor, é conformidade com a lei de Deus, porque todos os mandamentos são justos. Está escrito em Salmos, no capítulo 119, no versículo 172. E o cumprimento da lei é o amor. Justiça é amor, e o amor é a luz e a vida de Deus. A justiça de Deus se acha personificada em Cristo. Recebemos a justiça quando nós recebemos. Aqui fala fome e sede de justiça, porque da mesma forma nós precisamos de alimento para sustentar as nossas forças físicas, assim nós também precisamos de Cristo para nós mantermos a nossa vida espiritual, comunicar forças para efetuar as obras de Deus, e as obras de Deus são justas. Então, se você realmente tem desejo de fazer a justiça, acredite em mim. A única forma de você fazer a justiça é você tendo Deus na sua vida, e você vai saber como agir. Amém! E com esse comentário, então, vamos concluindo. Ellen, você ora pra gente? Vamos e a gente vai finalizando, então, mais um TinaCast. Oremos. Senhor, meu Deus que está no céu, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui estudando a lição. Amém. Senhor, esteja nos ajudando a entender os teus planos, os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Nos ajude a entender também o que precisamos melhorar, para que o Senhor possa estar habitando em nós. Nos ajude a entender o seu tempo e a justiça que o Senhor quer fazer, para que nós podemos ser apenas instrumentos, para que toda a honra e glória seja tua. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você que ficou até o final aqui. A gente finaliza mais um episódio. Acho que esse é o 21º, se eu não me engano, do TinaCast. E que você, por favor, compartilhe outros. Um ótimo sábado para você que está vendo isso aí na entradinha de sexta para sábado. E até a próxima. Obrigado, Tchau, eu que agradeço. Valeu, gente. Tchau, tchau.